Investimentos em renda fixa. Onde investir? Qual rende mais? Qual é o melhor para iniciantes? Qual é o mais seguro? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Finanças com Equilíbrio. Aqui eu ensino pessoas como você a organizar as suas finanças e investir de uma forma independente, sem precisar da ajuda de mais ninguém, para ter uma vida financeira mais equilibrada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre renda fixa. Quais são as melhores rendas fixas que existem, quais as opções que você tem para quem está iniciando, quais as que são de bancos, quais as que são do Tesouro Direto. Enfim, vamos falar aqui de uma linha geral sobre investimentos em renda fixa para você que está começando, saber qual escolher, qual é a melhor opção, onde eu busco esse tipo de investimento, qual é o mais seguro, aonde eu perco dinheiro, onde eu não perco dinheiro, existe risco de perder dinheiro na renda fixa? Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de entrar no tema renda fixa, eu preciso tratar dois assuntos com você para que a gente evite alguns desgastes ou alguns erros, principalmente para quem está iniciando. Seria muito incoerente da minha parte falar sobre renda fixa, falar sobre investimentos em renda fixa, sem falar desses dois assuntos. Ainda mais porque eu prezo para que você tenha uma vida financeira equilibrada. E investir sem começar por esses dois temas que eu vou passar para você não faz muito sentido e pode te prejudicar caso você opte por investir sem passar por esses dois passos primeiramente. Mas quais são esses dois passos? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre orçamento. É só uma pincelada rápida para que você que está começando a investir ou que quer começar a investir tenha uma base de como construir o seu orçamento. Sem um orçamento construído e pré-estabelecido, a chance de você cometer um erro quando investe, seja em renda fixa ou renda variável, é muito grande. Então, para você que está iniciando, é importante que você entenda o conceito de orçamento. Antes de iniciar os seus investimentos, é preciso que você tenha um orçamento pré-estabelecido. É preciso que o seu fluxo financeiro seja positivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ganhar mais do que você gasta, para que sobre uma parcela da sua renda e aí sim você consiga investir. E para que isso não seja algo doloroso para você e para que isso não seja algo que seja sazonal na sua vida financeira, às vezes as pessoas investem um mês, passam 2, 3 meses sem investir, depois investem de novo, depois passam mais 2 meses, 3 meses sem investir. Por quê? Porque o dinheiro acaba não sobrando todos os meses. E isso acontece porque a pessoa não tem um orçamento estruturado. Então é preciso que você tenha esse orçamento, estruture o seu orçamento. Eu vou deixar inclusive no link desse vídeo aqui um outro vídeo que eu fiz só sobre orçamento. Aí fala tudinho lá sobre orçamento, como construir o seu orçamento, como montar um orçamento de forma que não falte dinheiro para você investir todos os meses com segurança e com consistência. Então assista esse vídeo se você não sabe como construir um orçamento, para que você não fique derrapando ou patinando aí nos seus investimentos. A construção desse orçamento garante que você vai ter um percentual da sua renda disponível já para os investimentos todos os meses, antes mesmo de você receber o seu salário. É importante que você construa esse orçamento e pré-estabeleça qual o valor ou qual percentual dos seus ganhos serão destinados ao investimento. Dessa forma, você planeja todas as suas despesas, planeja os seus investimentos e nada vai dar errado. É óbvio que acontecem imprevistos, a gente sabe disso. E é por isso que eu vou tocar no segundo assunto que eu preciso falar aqui com você antes de iniciar nos investimentos de renda fixa, que é a reserva de emergência. Quando você constrói um orçamento estruturado, dificilmente as coisas saem do lugar e saem daquilo que você previu. Ah, mas imprevistos não acontecem? É óbvio que acontecem, mas eles são uma exceção. Se você planejou os seus gastos, se você sabe exatamente quanto você ganha, e se você sabe exatamente para onde vai o seu dinheiro e tem uma vida controlada financeiramente, por conta mesmo da construção desse orçamento, dificilmente as coisas vão sair do lugar. É óbvio que uma vez ou outra vai acontecer um problema financeiro, vai acontecer algo que não estava previsto ali nos seus gastos mensais. É aí que entra a reserva de emergência.
É por isso que você precisa montar uma reserva de emergência primeiro, antes de iniciar nos investimentos. Se você tiver estruturado, tiver uma reserva de emergência, caso aconteça algum imprevisto no seu mês, o que vai acontecer? Você vai deixar de investir? Não! Você tira lá uma parte da sua reserva de emergência, corrige aquele problema, né, aquela emergência que você teve naquele mês e depois você continua levando o seu mês ali de forma equilibrada. Por quê? Porque a reserva de emergência ela supriu aquela necessidade extra de dinheiro que aconteceu naquele mês. Então é por isso que é muito importante você ter tanto um orçamento estruturado quanto uma reserva de emergência. Os dois trabalham em conjunto para proteger os seus investimentos. Proteger tanto no sentido de você não precisar mexer neles e também no sentido de você ter dinheiro todos os meses para investir. Ah, mas quando eu tirar dinheiro da minha reserva de emergência, eu vou investir assim mesmo? Entenda que fazer um complemento da sua reserva de emergência já é um investimento. A sua reserva de emergência ela tem que ser parte dos seus investimentos. Você tem que deixar separado ali. Digamos que você tenha um patrimônio que você considera que seja seus investimentos. Desse patrimônio, de 100% do seu patrimônio, uma parcela, uma parte desse patrimônio tem que ser a sua reserva de emergência. Então, caso você tire dinheiro para suprir alguma necessidade de emergência no seu mês, no seu orçamento, no mês seguinte, ao invés de investir, você pode pegar uma parte desse dinheiro e repor essa reserva de emergência e outra parte você faz investimento. Você faz um investimento um pouco menor e uma parte você completa ali a sua reserva de emergência. Como as emergências não acontecem todos os meses, você pode ir completando ela de forma gradativa, em 2 ou 3 parcelas, digamos assim. Né? Você vai investir, por exemplo, R$500 e no mês passado você usou R$1.000 da sua reserva de emergência porque aconteceu algum problema. O que você faz? Então você está R$1.000 a menos na sua reserva de emergência, certo? Você vai investir R$500 por mês. Você não precisa pegar os R$500 e colocar na sua reserva. Você pode, por exemplo, desses R$500, pegar R$300 e colocar na sua reserva e investir 200. Ou até pegar 200 e colocar na sua reserva e investir 300. Dessa forma, mês a mês, você vai completando a sua reserva de emergência e continua investindo. E aí você faz as duas coisas em paralelo. Fazendo dessa forma, você sempre vai ter uma reserva de emergência alimentada até que ela esteja completa, de acordo com o seu patamar, de acordo com o valor que você pré-estabeleceu para a sua reserva de emergência, e ao mesmo tempo você continua investindo. À medida que você conclui o preenchimento da reserva de emergência, você passa a destinar todo o valor, ou no nosso exemplo aqui os R$500, para os seus investimentos. E aí você fica protegido e seguro para não mexer nos seus investimentos caso algum problema aconteça. Agora sim, agora que a gente já falou sobre orçamento e reserva de emergência, que são os dois pilares aí para sustentar os seus investimentos, a gente vai entrar na renda fixa. E quais são os tipos de renda fixa que eu tenho? Bom, basicamente são 3 tipos de renda fixa. Existe a renda fixa onde você empresta dinheiro para empresas, ou seja, é do setor privado. Existe a renda fixa onde você empresta dinheiro para os bancos. E existe a renda fixa onde você empresta dinheiro para o governo. E por que eu estou dizendo empresta dinheiro? Não é um investimento? Sim, é um investimento, mas é um investimento onde você empresta dinheiro para uma instituição, seja ela privada, pública ou bancos. Qual desses investimentos é a melhor renda fixa para quem está começando? Bom, eu vou apresentar aqui para vocês as características de cada uma delas. E aí você vai poder decidir e escolher qual faz mais sentido para você. Vamos começar então pela renda fixa do setor privado, as chamadas debêntures. As debêntures são empréstimos que você faz para empresas do setor privado. Como funciona? As empresas emitem as debêntures, que são títulos de dívida, e você tem acesso através da sua corretora a comprar esses títulos. Por exemplo, digamos que uma empresa fabricante de carros quer captar dinheiro no mercado. O que ela faz? Ela emite algumas debêntures, as debêntures são disponibilizadas nas corretoras e o investidor, pessoa física, tem acesso a ela e pode comprá-las. Existem basicamente 3 tipos de debêntures. As debêntures que são pré-fixadas, ou seja, você já sabe o valor que vai receber, né, de taxa ali quando você empresta esse dinheiro para a empresa, ela define ali, ó, vou
para esse empréstimo aqui eu vou pagar 4, 5, 6% ao ano. Então tem lá um valor pré-estabelecido. Tem as debêntures que são atreladas a um índice, ou seja, você pode encontrar uma debênture, por exemplo, que vai pagar 100% do CDI ou 120% do CDI, ou seja, essa debênture ela é atrelada a esse índice, o valor não é fixo, mas ele vai ser pago de acordo com a flutuação do índice a qual ela está atrelada. E o terceiro modelo de debênture é a debênture híbrida. O que é a debênture híbrida? Ela é atrelada a um índice mais um percentual que a empresa oferece como pagamento. Ou seja, geralmente essa debênture ela é atrelada ao IPCA. O que é o IPCA? O Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É a nossa famosa inflação. A empresa define, olha, eu vou pagar o que der de inflação mais uma taxa de 4, 5 ou 6%. Então é um pagamento híbrido. Aí ela vai mensurar ali naquele ano quanto deu de IPCA mais a percentual que ela definiu que vai pagar, e é isso que você vai receber naquele ano por aquela debênture que você comprou. Geralmente as debêntures são títulos de maior longo prazo, são títulos de 4, 5 até 10 anos. Então você precisa ficar muito atento aí. Se você for comprar uma debênture, você tenha em mente o prazo que você está levando esse título, porque geralmente se você escolher encerrar essa debênture, talvez você perca parte do dinheiro que você investiu. Então é importante você saber que as debêntures precisam ser levadas até o prazo final. Se você levar até o prazo final, você vai receber aquilo que você contratou, aquilo que estava pré-estabelecido quando você adquiriu aquele título de dívida, ou quando você emprestou o dinheiro para aquela empresa. Quais são os riscos? Os riscos são de a empresa ter problemas e falir, não pagar e acontecer alguma coisa nesse sentido. E as debêntures, elas não têm proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, que protege os investimentos de pessoa física até R$250 mil. As debêntures não têm essa proteção, então fique atento a isso. Geralmente as debêntures pagam um pouco mais por conta do risco ser um pouco maior. Então se você quer se expor a um pouco mais de risco e ter uma rentabilidade um pouco maior, por um prazo mais longo de investimento, a debênture seria um título aí que se encaixaria aí nesse modelo de investimento. Com relação ao imposto de renda, pago ou não pago o imposto de renda quando eu adquiro uma debênture? Depende, existem dois tipos de debênture, além desses três pré-estabelecidos que eu falei, ainda tem outras duas opções que você pode usar na hora de adquirir uma debênture. Existem as debêntures incentivadas e as não incentivadas. O que é isso? As debêntures incentivadas são aquelas onde você não paga imposto de renda. Por quê? Porque geralmente são empresas do setor público, são empresas que atuam na infraestrutura do país. Por exemplo, uma empresa de saneamento que emite uma debênture no mercado. Essa debênture, por ser de uma empresa que vai atuar na infraestrutura do país, ela é chamada de incentivada, ou seja, ela não tem a incidência de imposto de renda. O governo exclui o imposto de renda para que as pessoas se sintam incentivadas em comprar aquela debênture ali, né, em fazer o empréstimo para que a empresa possa mexer na infraestrutura do país. Já as empresas de setores que não são de infraestrutura, elas são as não incentivadas. E aí sim você paga imposto de renda caso você opte por fazer esse empréstimo aí para esse tipo de empresa. Falando agora dos CDBs. CDBs geralmente são títulos emitidos por bancos ou instituições financeiras. Nesse caso, você está emprestando dinheiro aos bancos. Os CDBs, em linhas gerais, eles são atrelados a um índice, ao CDI. Então você vai ver com muita frequência, ou no seu banco, ou dentro da sua corretora, os CDBs que pagam 100% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI. E por que essa variação? Porque alguns bancos pagam mais do que outros, por conta da segurança. Alguns bancos, principalmente os bancos grandes, eles pagam um valor menor do percentual do CDI. Por exemplo, os bancos grandes, geralmente, eles pagam 100% do CDI. Os bancos menores pagam 110, 120, 125% do CDI. Por quê? Os bancos menores são mais bonzinhos do que os bancos maiores? Não, os bancos menores eles têm mais risco de ter problemas e de solvência, né, de não pagar aquela dívida que você está tomando como emprestado do banco. Então,
Por conta desse risco, os CDBs de bancos menores geralmente pagam um pouco mais. Então cuidado, não se iluda em comprar um título, vou comprar esse aqui porque ele está pagando mais, mas será que o risco faz sentido? Será que às vezes você está comprando um CDB do banco XYZ, que mal é conhecido no mercado, ele está pagando 125%, 130% do CDI. Nossa, é legal, ele está pagando quase 30% a mais do que o banco grande. Mas será que vale esse risco? Dificilmente a gente vê uma instituição financeira quebrar no Brasil, mas pode acontecer. Então você está trocando a sua segurança por uma rentabilidade um pouco maior. Fique atento quando for fazer um CDB, quando for comprar um CDB de algum banco, procure os bancos mais robustos, procure os bancos mais conhecidos, mais fortes. Mesmo que você ganhe um pouco menos, vale mais a pena você investir em bancos que tenham mais segurança. Afinal de contas, você está investindo em uma renda fixa. O objetivo aqui não é a rentabilidade, e sim a segurança e proteção do seu dinheiro. Os CDBs pagam imposto de renda, então quando você compra o CDB você paga imposto de renda. A tabela de pagamento de imposto de renda ela é progressiva ou regressiva, na verdade ela começa com 22,5% e vai até 15%, a depender do prazo que você investe. Quanto maior o prazo, menor vai ser a alíquota de imposto de renda que você vai pagar, porque ela vai diminuindo ao longo do tempo, incentivando você a deixar o investimento mais tempo, né? Quanto maior o tempo, menor a alíquota de imposto de renda que você vai pagar. Outra coisa, CDBs têm proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. O que é essa proteção do FGC? Até R$250 mil por CPF é protegido pelo FGC. Ou seja, se você emprestar R$100 mil para um banco, comprar um CDB no valor de R$100 mil e esse banco falir, por exemplo, o FGC ressarce você desse dinheiro, ele te protege caso a instituição tenha algum problema. Então tem essa proteção do FGC para você ficar um pouco mais tranquilo. Mas um detalhe, tá? Só entre nós aqui, só para você saber, o FGC ele não consegue cobrir aí 4% do valor de todas as operações que estão sendo feitas no mercado. Então existe uma proteção, mas é uma proteção mais ou menos, porque se todas as instituições falirem, por exemplo, ele não vai conseguir pagar todo mundo. É óbvio que isso não vai acontecer, a menos que haja um colapso bancário no país. Não é o caso, nunca aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Mas se acontecesse, o FGC não teria dinheiro para pagar todos os investimentos que existem. Só para você saber e ficar atento sobre isso, tá bom? E por último ficaram os títulos do Tesouro Direto. Os títulos do Tesouro Direto são os investimentos em renda fixa mais seguros do país. E por que eles são os mais seguros do país? Porque o governo ele é capaz de emitir dinheiro, ele é capaz de gerar mais dívida para pagar as suas obrigações. Então se ele se vê numa situação ali que ele não consegue pagar, o que ele faz? Ele imprime mais dinheiro, ele eleva a dívida do país, mas ele paga. É isso que tem acontecido ao longo da história no nosso país. Nunca um governo quebrou. Para o governo quebrar, as empresas já quebraram, os bancos já quebraram e aí depois um governo quebra. Então essa situação é muito difícil de acontecer. Não é impossível, mas ela é muito improvável. Então por conta dessas duas etapas acontecerem primeiro, o último, que são os títulos do governo, eles são os últimos a quebrarem, são os últimos a dar problema. Por isso eles são considerados mais seguros que o país. Inclusive mais seguros do que a própria poupança, porque se a poupança deu problema, se deu um problema no setor bancário, a poupança já entra em colapso. Já os títulos do tesouro, eles só darão problema em última instância, é o último a quebrar. Então são mais seguros do país por conta disso. E muita gente não sabe disso. Os títulos do Tesouro Nacional ou do Tesouro Direto são mais seguros do que a própria poupança, pagam o dobro da rentabilidade da poupança e as pessoas continuam deixando dinheiro na poupança, onde é, entre aspas, menos seguros do que os títulos do Tesouro Nacional e a rentabilidade é metade ou muito menor do que a rentabilidade dos títulos do Tesouro Nacional. Não faz sentido você deixar o seu dinheiro na poupança. Se você tem o seu dinheiro na poupança, mude agora para um título do Tesouro Direto. Eu vou mostrar aqui para vocês quais são os títulos do Tesouro Direto para que você escolha a opção que faz mais sentido para você.
Bom, e para falar para vocês sobre os títulos do Tesouro Direto, nada melhor do que eu trazer aqui o site do Tesouro Direto para mostrar para você na prática como funcionam os títulos do Tesouro Direto e quais são suas características, tá? Então essa aqui é a tela inicial do site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, bem simples para acessar, para entrar. Aqui tem a aba de fazer login, logo à direita aqui. E aqui, se você não tem conta, se você ainda não se cadastrou no site do Tesouro Direto, você clica aqui em abra sua conta, vai fazer um cadastro aí com seus dados pessoais muito simples e depois você já vai ter acesso aí à área logada do site do Tesouro Direto, onde você vai poder simular e comprar os seus títulos. Ainda aqui nessa primeira tela, se você vier aqui em títulos e escolher preços e taxas, você vai entrar aqui, ele vai abrir a tela para você com todos os títulos do Tesouro Direto disponíveis, tá? Tem uma lista enorme aqui de títulos que estão disponíveis para você comprar e você tem a opção de simular aqui, ó, nesse botão aqui ao lado, tá? Todos eles têm uma opção de fazer simulação. Vamos correr aqui essa lista para você entender como que funcionam cada um dos títulos do Tesouro Direto. O primeiro que a gente tem aqui, ó, esse azul aqui, é o tesouro pré-fixado. Então, o tesouro pré-fixado, como que ele funciona? Ele tem uma rentabilidade pré-estabelecida, por isso que ele é pré-fixado. Esse aqui, por exemplo, que vai vencer em 2027, está pagando aí uma taxa de 11,85% ao ano. O valor mínimo de investimento é R$ 30,23 e ele vai vencer lá em 2027. Então, esse é um título pré-fixado. Depois a gente tem o Tesouro Selic. O Tesouro Selic está pagando ali a taxa Selic, como você pode ver aqui, mais 0,0792%, ou seja, ele paga a taxa Selic mais esse percentual aqui. Quanto mais longo o título, pode ver que esse aqui que vence em 2029, ele já paga um pouquinho mais. Em vez de 0,07, esse aqui já paga 0,15. Então a taxa Selic mais 0,15. Quer comprar um título do Tesouro Selic? Vem aqui em simular, aí você faz a simulação, vê quanto você quer comprar lá. O Tesouro Selic hoje está aqui, ó, na faixa de R$ 149,00, o valor mínimo para você investir, tá? É um tesouro que tem liquidez diária, esse aqui você pode comprar, pode usar como reserva de emergência, pode resgatar o título a hora que você quiser, quando você quiser. Então é excelente para reserva de emergência, tá? Quem quiser usar esse título aqui para comprar e usar de reserva de emergência para retirar quando for preciso, essa é a opção. Os outros todos têm que esperar o prazo do título de vencimento, ou se você for resgatar o título antes do prazo, aí você provavelmente pode ser que você perca um dinheiro ali, pode ser que ele tenha um desconto na hora de resgatar, se você não esperar até o final do prazo do título, tá? Vamos para o próximo aqui, Tesouro IPCA+. Esse aqui já são títulos mais longos. Observe aqui que, ó, 2029, 2035, 2045, são títulos que são para um tempo maior, para um prazo maior. Ele também é um título chamado híbrido. Por quê? Porque ele é atrelado à taxa IPCA mais um valor pré-estabelecido. Então, ele vai pagar o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que é a inflação, mais uma taxa. Esse aqui de 2029 está pagando IPCA mais 6,39, por exemplo. Então, é isso aqui que você vai receber, de acordo com o IPCA que tiver no ano, mais essa taxa aqui que ele pré-definiu. É o chamado híbrido. Ele tem uma taxa composta, né? E por último, aliás, antes de ser o último, temos aqui o Tesouro Renda Mais Aposentadoria. Esse aqui tem uma característica particular. Esse tesouro aqui, ele é também para longo prazo. Pode ver que aqui com o mais recente aqui, que vai vencer mais cedo, é 2030, depois de 2035, 2040. São títulos mais longos. Também são títulos híbridos, ou seja, ele paga o IPCA mais uma taxa pré-estabelecida. São títulos de longo prazo e a característica desse tesouro Renda Mais Aposentadoria é a seguinte: ele vai te pagar, a partir do vencimento em 2030, ele vai te pagar o saldo que você tiver nesse título aqui em 240 parcelas, ou seja, ele paga esse saldo em 20 anos. É como se fosse um complemento para a sua aposentadoria. Então você vai acumular um valor, quando vencer esse título, ele vai dividir essa parte em 240 parcelas e vai te pagando ali, corrigindo esse valor sempre até o final. Você pode simular tudo isso aqui, ó, nessa aba de simulação aqui, tá?
E o último é o Tesouro Educa Mais. Esse aqui tem uma característica para estudantes, para pagar a faculdade do seu filho, por exemplo. É uma característica mais específica. Também é atrelado ao IPCA mais 6,39% de taxa aqui, né? De variação. E você faz a simulação aqui. Como que funciona esse título na parte do pagamento? Esse título aqui, assim como renda mais aposentadoria, ele tem uma particularidade no pagamento. Ele vai pagar todo o saldo que você tiver em 5 anos. Ou seja, como se fosse para custear a faculdade do seu filho. Então, por exemplo, se você acredita que a faculdade do seu filho vai custar R$ 1.500 quando ele completar 18 anos, digamos que ele tenha 5 anos de idade e você quer que quando ele chegue aos 18 anos ele tenha R$ 1.500 por mês para custear a faculdade dele. Então você vai fazer uma simulação aqui e ele vai te dizer quanto você precisa depositar por mês para que na data, né, que você definir lá que ele vai fazer 18 anos, ele receba durante 5 anos esses R$ 1.500 por mês. Então por isso que é o Tesouro Educa Mais, que é mais voltado para a educação. Esses são os títulos do Tesouro Direto. Então você pode entrar aqui no site, simular qualquer um deles e se você estiver aqui na área logada, você pode fazer a compra aqui mesmo. Todos esses títulos estão disponíveis na sua corretora. Se você quiser comprar pela corretora, tem lá também um acesso e você pode comprar por lá. Aí fica a seu critério o que for melhor para você, onde você se adaptar melhor, onde você achar melhor de comprar, você pode fazer lá ou aqui ou no site da corretora. Esses são os principais investimentos em renda fixa. Espero que tenha ficado claro para você, espero que tenha te ajudado a esclarecer aí na sua cabeça quais os tipos de renda fixa que existem, qual faz mais sentido para você. Escolhe aí, avalia e começa a investir. Esses títulos são bastante seguros, principalmente os do Tesouro Nacional. Como você viu ali no site do Tesouro Nacional, é muito simples de comprar um título do Tesouro Direto. Comece pelo Tesouro Selic. Você que está começando, não sabe nada, não sabe onde começar, comece pelo Tesouro Selic. Tem liquidez diária, já tem uma rentabilidade muito maior do que a poupança e você está protegendo o seu dinheiro da inflação. Se esse vídeo fez sentido para você, já não deixa de se inscrever no nosso canal. Clica aqui, se inscreve no canal e deixa seu like. Ajuda a gente aí na propagação desse vídeo. E se fez sentido para você e você acha que pode ajudar alguém que está com o dinheiro travado na poupança ou que não sabe como começar a investir, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Tenho certeza que você pode ajudá-la a melhorar a forma como ela investe na sua vida. Vai ajudar todo mundo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal e eu te vejo na próxima. Até lá!